Então, eu tenho um Fusca e acredito que assim como muita gente que tem um Fusca ou qualquer outro carro, sempre teve a curiosidade de saber como é que algumas peças dele funcionam. E no meu Fusca eu já fiz diversas coisas nele. E o motivo desse vídeo fazer hoje é que eu sempre tive curiosidade de como funciona a direção do Fusca. Eu nunca achei na internet, nem nada, alguma coisa relacionada a como é que ela funciona na íntegra. E o meu estava apresentando um ruído. Quando você estava andando com ele numa rua de paralelepípedo, ele dava um barulho na direção. Eu chequei todo o sistema de suspensão dele, estava tudo ok. Ainda é original de fábrica. Só que aí a última coisa que faltou revisar foi a caixa. E ela estava com uma folga. Aí como vocês podem ver aqui, a minha caixa ainda é uma caixa original. É a caixa do meu Fusca. O meu Fusca é um 1300L. Ano 1979, a caixa, assim como as outras peças do carro, tem o número do ano nas peças, 79. Então eu achei que valia a pena não comprar outra, mas sim tentar reformar a minha, ver o que estava acontecendo, que se tivesse chance eu poder usar ela mesma. Então aí, como vocês podem ver, vocês devem saber que a caixa do Fusca fica presa na suspensão do carro. Então eu fiz a retirada dela e surgiu a ideia de fazer um vídeo para ver como é que ela funcionava por dentro. E 90% das caixas de direção, elas apresentam a mesma... Quando dão algum problema, geralmente é o mesmo defeito, que é o desgaste nas buchas. Como vocês podem ver, aqui é a tampa da caixa, que vocês lá pela frente, na abertura do capô, vocês enxergam a tampa da caixa. Tem um parafuso aqui. Então, aqui olha, tem os 4 parafusos que prendem a tampa da caixa. E mais esse parafuso de regulagem aqui, ó, que vai aqui no centro da caixa, lá dentro, que é o parafuso da regulagem. Então, eu desmontei a caixa. A caixa aqui tem a tampa de alumínio dela. Sempre que vocês forem abrir ela, toma muito cuidado porque é uma peça muito sensível, ela é feita de alumínio. Entre a tampa e o corpo da caixa existe uma junta. Aí olha, qual a importância dessa junta? Porque essa caixa aqui, quando ela é montada, ela é cheia de graxa e óleo. É um óleo bem espesso, logicamente para poder dar a lubrificação na caixa. Então ela se compõe basicamente de 3 elementos: a tampa da caixa, o elemento central da caixa, que é esse aqui, tem uma rodana aqui, e a caixa, o corpo da caixa em si, que você não vai precisar desmontar esse eixo secundário que tem aqui dentro, que é uma rosca sem fim, ela vai fazer o elemento principal da caixa virar. Estão vendo lá? E o que ocasiona na caixa de direção que pode ocasionar o desgaste? Lá no fundo da caixa tem uma bucha. E essa bucha, com o tempo, ela vai se desgastando. Aqui, ó. Aqui tem um retentor, também para evitar a saída do óleo. E ele tem uma bucha. É essa bucha e uma bucha que vai aqui na tampa da caixa. Essas duas buchas aqui, que controlam o elemento principal da caixa, quando dão folga, esse elemento aqui dá folga também. Então, o mínimo de desgaste que tem aqui faz esse elemento fazer assim. Que é o que você pode ocasionar, às vezes, um barulho quando você está andando com o carro. Ou até mesmo o carro ficar dando aquela passarinhada que o carro dá a impressão de você não ter estabilidade no carro. Então, é um serviço que muita gente que quiser fazer, pode fazer, que não é muito complicado. Ferramenta que você vai precisar para fazer isso? Acredito eu que seja muitas das ferramentas que muita pessoa tem em casa. Se você tem um Fusca, certamente você tem uma caixinha de ferramenta, alguma coisa, você pode fazer esse serviço. O que eu usei para retirar a caixa e para fazer o serviço básico na caixa? Um martelo, uma chave de fenda, uma espátula, uma chave combinada 19, uma chave combinada 17 e uma chave número 13 milímetros. E uma chave L 19 milímetros, que é para facilitar, porque o lugar onde vai a caixa é um lugar meio complicado. Então, se você já tem a curiosidade de deitar embaixo do seu Fusca, ver como é que funcionam as
partes, a direção, suspensão do seu Fusca, você sabe certamente na onde é que vai ficar a caixa de direção do seu carro. Aqui, olha, se você abrir o capô do seu Fusca, logo aqui, atrás do step, você também tem uma visão da caixa de direção do Fusca. Tem aqui uma tampa. E a caixa de direção, isso aqui varia de modelo para modelo. O meu, por ser mais moderno um pouco, 1980, ele tem uma tampa de plástico. Outros Fusca tem uma tampinha de ferro, uma tampa redonda. Mas é basicamente nesse lugar aqui que vai ficar a caixa de direção do seu carro. Tem essa abertura aqui porque você pode ajustar a regulagem da caixa. Mas essa regulagem não vai servir 100% para sua caixa tiver algum problema, alguma coisa. Essa regulagem, no próximo vídeo, vou mostrar como é que ela funciona na íntegra. Então, para fazer a remoção da caixa, basicamente você vai ter que fazer isso. Olha. Aqui, eu ergui o meu carro. Olha para vocês verem. Sempre com o máximo de segurança, coloquei ele sobre um cavalete. E aqui, ó, ele fica preso no sistema de direção do carro. Bem aqui, ligado nos terminais de direção. Então, aqui tem um parafuso 19 que vai segurar no elemento principal da caixa, que é onde dá o desgaste. Você vai soltar ele e os dois parafusos que prendem a caixa na suspensão. Soltou os dois parafusos e esse parafuso 19 daqui, você vai poder, com cuidado aqui, tirar a caixa, porque é um lugar muito pequeno, então dá um pouco de trabalho, mas compensa. Tem muita gente que vai preferir retirar o tanque do carro para fazer esse serviço. Não é uma coisa que eu recomendo, porque se o seu carro ainda está com o tanque do meu carro nunca foi removido, ele ainda está selado aqui na carroceria do carro. Então, se você for remover o tanque do carro, você vai ter um trabalho a mais tirando gasolina do tanque, desligando mangueira, fora que você pode correr o risco de empenar o seu tanque junto com a carroceria do carro. Então não é uma coisa que eu recomendo. No próximo vídeo eu vou mostrar a caixa, já alguns passos para você, se você desmontar ela, o que você vai poder fazer depois, que logicamente, eu resolvi abrir a minha caixa e detectei a folga onde que ela é e tudo. Só que eu não sei como é que eu vou fazer agora para fazer a substituição dessas buchas. Eu não achei nenhum kit até hoje de bucha para poder fazer essa troca. Então o que você vai fazer? Você pode procurar um torneiro mecânico. Essas buchas aqui, elas são feitas de um material específico, que é o bronze. O torneiro, ele vai fazer a troca dessa bucha e da bucha daqui. É um serviço relativamente simples com o torneiro e barato. Eu paguei cerca de R$30 para o torneiro fazer as duas buchas novas de bronze daqui, da tampa e do corpo da caixa. Então, se você for aliar o custo-benefício que você vai ter em relação de fazer esse serviço, claro que dá um pouco de mão de obra, mas se você resolver, quero colocar uma caixa nova no meu carro, você vai pagar em torno aí de uns R$300 ou mais numa caixa. Lembrando que a caixa original, ela é a TRW, que se você for comprar uma caixa para colocar no seu carro, olha lá, ela tem o nome da TRW. Então eu recomendo que, se você não tiver recurso suficiente para comprar uma caixa, fazer esse serviço já vai te garantir um contentamento muito grande em relação, se você for ter o gasto de aí uns R$300 para comprar a sua caixa. No próximo vídeo então eu vou mostrar como é que vamos fazer a montagem da caixa e logo em seguida a montagem dela no carro. Então, agora a gente vai montar a caixa do Fusca. E antes de montar, eu já apresentei basicamente quais são as peças dela, que eu fiz a desmontagem. Se você for realizar esse serviço, você vai ter que primeiramente soltar aquela famosa porca que fica aqui em cima da caixa, que é um parafuso da regulagem. Você vai soltar o parafuso da regulagem, e o parafuso da regulagem, que é esse em si, ele vai ficar preso aqui, olha, porque na tampa existe uma rosca lá, olha. Então esse parafuso aqui, ele tem rosca, ele fica preso na tampa da caixa, olha lá, tá vendo?
E além de ficar preso na tampa da caixa, esse parafuso aqui, ele vai preso no elemento central da caixa. Bem aqui, olha. Ele vai aqui e tem uma travinha. Essa trava aqui, ó. Difícil de tirar, você precisa de um... a única ferramenta que é capaz que você não tenha seja o alicate para tirar essa trava. A trava, ela vai ficar bem aqui dentro assim, ó. Bem lá. Eu vou ver se eu acho